Então, em primeiro lugar, doutora Ana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia. É um prazer estar aqui connosco. Um prazer estarmos aqui consigo, peço desculpa. Vem de onde? Venho de Ovar. Ovar, terra de boa gente. Sim, é verdade, sim senhora. Quero aproveitar para mandar um beijinho para alguém que esteja a assistir lá em Ovar. Para a minha família, para os meus amigos que me têm apoiado tanto. Obrigada a todos. Aqui vai um beijinho nosso também de manhã GTV. Sim. Que bom. É nutricionista, não é verdade? Certo. Há quanto tempo é que trabalha no ramo da nutrição, do bem-estar, da saúde? Eu trabalho em nutrição desde 2015. Ok. Sim, trabalhei numa empresa de suplementos alimentares e que estava associada a um programa de perda de peso entre 2016 e 2019, portanto foi bastante tempo. E durante esse período estava também a fazer uma formação em naturopatia, que é nutrição e nutrição ortomolecular, portanto é uma área da nutrição mais natural, procura mais pelo conhecimento em relação às vitaminas, aos minerais e de que forma é que esta saúde natural nos pode ajudar a viver com mais longevidade, com isenção de doença, muito a nível da prevenção. E depois, em 2019, decidi que estava na altura de criar a minha própria marca, de ter a minha voz, gostava muito de fazer a clínica privada, trabalhar no âmbito da nutrição clínica e juntar os conhecimentos da medicina natural, portanto da naturopatia, em consultório. E então aí comecei a trabalhar na Clínica Médica Filhote, em Ovar, também online, principalmente agora tenho tido cada vez mais consultas online. Juntei-me também a uma agência de consultoria alimentar em Ovar, chamada Mãe Integralis, que trabalha no âmbito da cozinha e da alimentação vegetariana. Sim, sim. E tenho desenvolvido alguns projetos em parceria com elas e sozinha e com outras associações. Portanto, isto foi uma matéria que realmente é do seu interesse, não é verdade? Sim, Como sim, é que sim, surgiu? sim. Eu fiz natação desde os 2 anos e meio até aos 18 anos, portanto eu adorava, era meio viciada em desporto. E isso também fez com que a minha vontade de saber mais sobre a alimentação saudável, praticar um estilo de vida saudável, começasse muito cedo. Eu era daquelas que dizia, se eu algum dia pegar num cigarro, vai ser só depois de deixar o desporto. Portanto, tinha sempre esta consciência de que devíamos ter um estilo de vida saudável e uma alimentação saudável. Então, para mim, até foi fácil escolher o curso porque já era algo inato e eu sentia-me, de alguma forma, um exemplo também nesta área. E sabia que ia ser fácil poder passar essa mensagem e ajudar os outros a mudar de estilo de vida. Claro. Isto da saúde, de estar ligado ao desporto, ajuda bastante, porque eu, por exemplo, eu fazia natação, também cheguei a fazer natação, não foi até aos 18 anos, mas eu fiz sensivelmente, se eu não estou em erro, a partir dos 8 anos até os 14, 15, mais ou menos natação. Depois eu também fiz boxe, muay thai, eu gosto muito de desporto. E parecendo que não, uma pessoa tem uma melhor consciência do corpo. Sem dúvida. E aí então pensa, não, realmente eu tenho que ter cuidado com a saúde. Nunca me envolvi em tabaco e coisas assim do género por causa do desporto. Exato, porque nos estimula e depois nós ganhamos um certo gosto de cuidarmos de nós. E eu sentia muito isso, sentia que a natação, o exercício, me ajudava realmente a estar mais forte, mais saudável, com mais energia. E depois em casa eu também queria fazer isso, portanto queria comer bem para que a performance depois também fosse a melhor. E foi um bocadinho por aí, portanto, em casa também tinha uma alimentação cuidada, os meus pais sempre tiveram esse hábito, portanto, nunca houve propriamente muitos doces, muitos cereais de pequeno almoço, bolachas, essas coisas, portanto, sempre houve o cuidado de fazer uma alimentação saudável, mas também com os seus dias mais... Que é com junk os food, dias não é? Que é mesmo para festivos, estragar. sim. Portanto, também não era nem 8 nem 80, não é? Portanto, havia de tudo. Mas isso permitiu-me ter este equilíbrio e consciência em relação à importância de ter uma alimentação saudável. Ok. Falando, um dos assuntos que nós mencionamos aqui no programa, vamos falar, é um assunto que acho que é cada vez mais as pessoas se interessam, não é verdade? Que é acerca da obesidade, os seus efeitos, as suas causas. Se formos a comparar há uns anos atrás, acha que hoje é algo que está a ser levado com a devida seriedade? Eu penso que sim, cada vez mais, ou seja, apesar de a obesidade tem vindo a aumentar cada vez mais, seja a nível infantil, na adolescência ou na idade adulta, tem aumentado cada vez mais. E já estão a ser tomadas várias medidas para tentar reverter esta situação. No entanto, não estão a ser suficientes, ou seja, neste momento é preciso haver um apoio muito maior a nível da comunidade, passar informação à comunidade para conseguirmos realmente fazer a diferença. Porque a obesidade tem que ser vista de forma individual. Ela é multifatorial, portanto, são vários os fatores que fazem com que uma pessoa
possa ser obesa, ou seja, o grande problema da obesidade é quando se chega ao estado de obesidade é muito difícil de reverter. Então, por isso é que nós temos que atuar na prevenção. Porque as causas são imensas. Pode haver uma predisposição genética, portanto, uma suscetibilidade genética, haverem mesmo genes que predispõem que a pessoa poderá vir a desenvolver excesso de peso e obesidade. A questão também da família, se tivermos algum familiar que tenha excesso de peso ou obesidade, isso também aumenta o risco de virmos a desenvolver o excesso de peso ou obesidade. Depois, claro, os maus hábitos alimentares, não é? Se comermos alimentos ricos em açúcar e gordura, claramente isso depois também vai aumentar a probabilidade. O sedentarismo, o marketing e publicidade, portanto, nós acabamos por estar aqui rodeados de uma série de fatores que podem influenciar o estado da obesidade e o excesso de peso. E, acima de tudo, devemos atuar na prevenção, porque lá está, quando chegamos a um estado de obesidade é muito mais difícil reverter. Começam a surgir complicações metabólicas e é aí que é difícil. E às vezes temos mesmo que chegar a uma cirurgia bariátrica para tentar reverter a situação. Porque, não sei se será o caso, mas, por exemplo, já ouvimos falar aqui no programa que, por exemplo, os dentes têm memória, porque uma pessoa que deixa de usar aparelho parece que volta ao mesmo, a pele tem memória, o corpo, quando chega a esse estágio, parece que, não sei, memoriza isso e tem mais tendência a seguir essa fase. Mesmo alguém que era magrinho antes, não era magrinho, mas era mais saudável, se chegar a esse ponto, o corpo meio que decide ser assim? Porque é que é difícil voltar? Inicialmente, pronto, se a pessoa tinha um peso saudável e depois realmente aumentou muito peso, temos que perceber o que é que levou a pessoa a aumentar, não é? Porque aqui também há outros fatores, por exemplo, medicamentos, os antidepressivos e os ansiolíticos, que agora são cada vez mais passados, também desaceleram bastante o metabolismo e isso faz com que a pessoa também possa aumentar de peso. A presença de patologias, por exemplo, a diabetes, hipotiroidismo, tudo isso faz com que também o metabolismo fique mais lento e, portanto, possa haver excesso de peso e obesidade. Portanto, primeiro é preciso entender o porquê da pessoa ter chegado até ali. Já para não falar de fatores também psicossociais, não é? A autoestima, a depressão, a ansiedade, a inquietação, ainda para mais agora numa altura de pandemia, é muito comum a pessoa ver a comida como uma terapia e também como uma ocupação. Portanto, primeiro entender a causa. Depois, quando a obesidade já está estabelecida, aí sim, o corpo fica muito mais lento, o corpo tem essa memória celular, as células de gordura começam a ser acumuladas, há maior resistência à insulina e, portanto, aí é um bocadinho mais difícil reverter a situação, sim. Por exemplo, no caso das mulheres, não é? Não sei como é que é com os homens, mas no caso das mulheres, por exemplo, o corpo da mulher vai mudando. Sim, não é? sim. E nem sempre a mulher, por exemplo, no caso de quando fica grávida, não é? Muitas vezes o corpo às vezes não volta ao que estava, não é? Sim. E muitas vezes nós estamos à espera que o corpo volte ao que estava e que fique da mesma forma e que atue da mesma maneira os alimentos que a gente comia, que antigamente não nos faziam tanta diferença. Depois de termos os nossos filhos, muitas vezes já fazem uma grande diferença e nós só percebemos isso um pouco mais tarde. Isso também é um dos fatores que também... Sim, e temos que aceitar isso, não é? Porque hoje em dia há muito esta dificuldade da nossa parte de aceitar o nosso corpo quando passa por várias fases. E com as redes sociais acho que isso ainda se tornou pior. Há mais dificuldade agora na aceitação da nossa imagem. Mas temos que perceber que o nosso corpo é o nosso melhor amigo. Ele está aqui para nos ajudar a sobreviver, não é? E a passar por todas as lutas. E é natural que após uma gravidez o corpo se modifique, porque a própria gravidez é uma mudança, não é? Muito grande que ocorre no nosso corpo, a nível ósseo, não é? Até por isso temos que aceitar e é preciso algum tempo para aceitar que o corpo pode não voltar exatamente àquilo que era, não é? Okay. E aí a presença do nutricionista pode ser útil para ajudar, não é, pelo menos a melhoria do estado nutricional, diminuição da massa gorda, massa muscular, gordura visceral, tentar que o peso volte a um índice de massa corporal mais saudável e dar dicas, nós podemos ajudar, não é, para diminuição de volume, para aumento do músculo, de forma a que a mulher também se sinta mais confortável com o seu corpo. Mas lá está, a imagem não é tudo e há aqui um processo interno que tem que ser feito. A separação entre o eu antigo e a aceitação do eu atual. Claro.
porque na parte dos homens acontece a mesma coisa também. O homem também passa por várias fases. Sim, não é? sim, sim. Aliás, eu vejo muito até pelos meus amigos que se queixam, não é? Que antes comiam tudo e, pronto, e não notavam que ficavam com barriga, por exemplo, e que agora é muito mais difícil. Isso também acontece connosco mulheres. Mas a verdade é que nos homens a gordura localiza-se muito na zona abdominal, enquanto que nós mulheres... Por isso é que eu ponho aqui Por isso é que pões aqui para não se ver. os coisinhos aqui à frente, exatamente. Sim. Os cartazes. Enquanto que nós mulheres, às vezes é na coxa, é no glúteo, não é? É no braço, é na cara, temos celulite, que é uma inflamação das células de gordura, os homens não têm, não se vê. E também atenção que tem muito a ver também com a Revolução Industrial. Antigamente não se ouvia falar em celulite, agora ouve-se falar e muito, não é? Portanto, isto tem a ver com a alimentação, claramente. Mas sim, para dizer que os homens também passam por isso e que é normal, por isso há cuidados que nós devemos manter ao longo de toda a vida. Doutora, se alguém estiver aqui a acompanhar aqui o nosso Manhãs na TV e estiver interessado em saber mais, se calhar precisa assim de um acompanhamento acerca de, enfim, como nós falamos, pode ser um número de casos, uma pessoa que viaja muito, uma pessoa que viaja pouco, questões de obesidade ou alimentação. Sim. Como é que podem entrar em contacto consigo? Como é que podem agendar uma consulta? Para Podem entrar em contacto comigo através de www.anafonsomartins.com, é o meu site, e tem mesmo uma secção que diz entre em contacto. Podem escrever uma mensagem sobre o motivo da consulta e vai diretamente para o meu e-mail. Ou então contactarem-me também através das redes sociais. O meu Instagram profissional é Martins Ana Afonso e o Facebook Ana Afonso Martins Nutricionista. Basta enviar uma mensagem privada. Eu normalmente respondo até 48 horas, respondo de certeza.